Poeta disse que fundamental é mesmo viver bem e que é impossível ser feliz sozinho. Mas será que essa é uma máxima verdadeira em qualquer situação? Para falar de solidão, eu estou aqui com o Jefferson Oliveira, que é psicólogo. A gente já esteve juntos no Entrevista, né, no programa Entrevista. Eu tenho te assistido em outras participações suas, em outros programas da casa, inclusive com o Matheus, né, em debates tão importantes. E hoje você veio para a gente falar de solidão. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ô Jefferson, a solidão, de maneira geral, como é que a psicologia classifica? Porque a gente tem uma... O ser humano, ele é sociável, o ser humano, ele se aproxima de outras pessoas e isso é saudável, mas tem gente que gosta de ficar um tanto quanto mais na dele, se a gente pode dizer assim. Como é que a gente classifica a solidão e quais os tipos de solidão que a gente pode, então, trazer para essa nossa conversa aqui hoje? Então, Day, a gente nasce já de uma relação social, Sim. né? A gente é gerado de um vínculo que é criado a partir de uma relação social. Somos seres para viver em sociedade. E uma solidão, ela é algo que é necessário, ela faz parte da vida, ela acontece, às vezes a gente querendo ou não. Só que a forma com a qual a gente entende e vivencia a solidão, que às vezes é prejudicial para a gente. Uhum. A forma com a qual a gente sente e experimenta isso. Que muitas vezes a gente confunde solidão de isolamento. Estar sozinho, eu posso estar sozinho em casa lendo um livro e assistindo uma série, um filme, e rir e chorar, e ficar alegre, triste, e ficar bem depois disso. Uhum. Agora, quando eu vivencio uma sensação de que eu estou no meio de uma multidão de gente, e nessa multidão de gente eu ainda continuo sentindo sozinho, aí a gente está falando de uma questão interna nossa. O que tem dentro da gente que a gente está experimentando relações sociais e, mesmo assim, a gente não consegue estar ali. A gente não se sente que pertence àquele lugar, né? Então, assim, o que a gente precisa pensar não são formas de solidão, mas a maneira com a qual a gente vive a nossa vida e o que a gente provoca a partir da nossa vivência. Eu citei aqui a música do Wave, do Tom Jobim, do Antônio Carlos Jobim, e essa melodia, ela fala justamente isso, aquela frase que eu disse, é impossível ser feliz sozinho. Isso não é uma máxima para todo mundo, né? Tem gente que consegue ser feliz sozinho, né, Jefferson? Depende do que você está falando de Feliz. Sozinho e solitário. Sozinho, eu posso estar na minha casa, assistindo um bom filme, ler um bom livro e ser feliz com isso. Só que uma hora a gente vai precisar conversar com alguém. Uma hora a gente vai sentir necessidade de um abraço, de um olhar, que é essa devolutiva que só o outro consegue nos dar. Então, a gente não pode confundir esses momentos de solidão, que Leandro Carnal vai dizer de solitude, que é essa sensação prazerosa de viver a solidão, do que essa sensação ruim que me provoca angústia e sofrimento, que eu não consigo estar bem comigo mesmo. Eu não consigo achar dentro de mim recursos psíquicos para dar conta da minha realidade e daquilo que eu vivo. Essa dificuldade de lidar com o outro pode provocar um distanciamento, né? Mas com as redes sociais, com a internet, a solidão ela ficou meio que restrita, porque você pode estar sozinho no ambiente, mas está muito bem acompanhado por meio de um aparelho, do celular, do computador. É um recurso, né? Entende-se assim? É um meio, né, que a gente tem para estabelecer vínculos. Até é um mecanismo, se as pessoas têm alguma dificuldade, tá lá se sentindo mal e quer conversar com alguém, talvez seja um momento inicial para a gente poder estabelecer contatos, conhecer gente, conversar com quem a gente gosta, enfim. Esse é o caminho, mas não pode ser o único caminho que a gente tem. Né? Via de regra, tem que ser esse. Porque daí, por mais que a gente viva esse boom tecnológico, e ele vai acontecer sempre, mas somos seres que vamos ainda precisar de um toque, ainda vamos precisar de um abraço, ainda vamos precisar de gente que olhe nos olhos da gente e diga que a gente vale a pena.
Então, assim, a gente não pode permitir que o tecnológico substitua tanto as nossas sensações físicas do outro. A tecnologia ela tem uma barreira, é só um celular ali, é só um tablet, é só um computador. Eu sou gente que ainda continuo sentindo. E essas necessidades que eu sinto é com a presença do outro. Aí é necessário limitar, porque como é que o psicólogo lidar com isso? É necessário limitar porque a gente percebe que, às vezes, nós estamos ali em uma reunião de amigos, nós temos ali 4, 5 pessoas em uma mesa, e eles estão, cada um, relacionando com um aparelho de celular. Aí é uma solidão. Aí é uma maneira de você analisar que essas pessoas elas estão juntas, mas não estão ligadas diretamente, porque elas estão cada uma em um universo diferente. Há uma necessidade da gente também limitar isso? Poxa, você está numa roda de amigos e cada um com seu celular, no mínimo, eu fico constrangido. Eu, Jefferson, pessoa. Se eu saio para estar com pessoas. É claro que, hora ou outra, a gente vai olhar o WhatsApp, a gente vai olhar o Instagram e a gente quer postar alguma coisa para dizer com quem que a gente está, compartilhar aquele momento, mas compartilhar o momento que a gente vive, para dizer que o momento está legal, de que aquelas pessoas que eu estou ali, eu estou me comunicando com elas. Porque qual o sentido que eu tenho, então, eu sair e não estar ali, né? Estar em num universo totalmente paralelo àquele que eu estou. Então, eu acho que a gente precisa realmente se limitar. O celular, ele é um recurso que a gente tem, que legal que ele existe, que a gente pode usar, que a gente pode se conectar ao outro, mas, poxa, a gente pode reavaliar a forma com a qual a gente vive nossas relações. A gente precisa pensar a maneira com a qual a gente está vivendo nossas relações. Por exemplo, tem gente que namora à distância. E o relacionamento à distância vai chegar um momento que eu vou querer que o outro esteja presente na minha vida. Porque o afeto presencial, que só a presença do outro consegue nos provocar, isso é insubstituível. Né? Então, assim, estar sozinho é legal, mas estar com o outro também é necessário. As duas vias são necessárias para a gente, até porque no momento de solidão eu consigo pensar sobre mim mesmo, reavaliar minhas questões, reavaliar minha postura diante da vida, e isso é legal. Agora, existe uma solidão, não sei se eu posso chamar de modalidade de solidão, que é na velhice. E aí já vem a questão também do abandono. Né? Não aquele, às vezes nem aquele abandono de se distanciar por ser ruim, de se distanciar por não gostar, mas porque os pais, por exemplo, eles vão ficando mais velhos, os filhos vão casando e vão, às vezes, na maioria dos casos, vão se afastando mais. Há um abandono, há uma solidão ali, né? Porque houve todo um desenvolvimento de criar um ser, de ter uma casa cheia e de repente, se ver sozinho. E quando esses cônjuges, né, acabam um perdendo o outro, um dos dois acaba morrendo, por exemplo, a solidão ela se amplia. Esse tipo de solidão ele tem que ser tratado um tanto quanto diferente do que essa que a gente estava falando. Né? A gente está dizendo de isolamento e abandono. Existe, e isso daqui a uns anos no Brasil, tem estatísticas que vão dizer que em 2035 uma grande porcentagem será já de idosos. E o que nós experimentamos numa grande maioria é que os idosos eles estão sendo abandonados. Eles perdem os seus cônjuges e eles têm, além dessa, tem essa perca e eles têm limitação, às vezes psíquica, limitação física. Então, eles experimentam e vivenciam um monte de limitação, Odair. E no momento que eles realmente precisam, que eles vão precisar de mais cuidado, de mais atenção, é o momento que eles são abandonados. Então, a gente precisa entender que nessa fase não é hora de abandonar ninguém, mas é uma fase que precisam de cuidado. Tem uma comunidade, eu não sei se dizer, acredito que não é no Brasil, mas uma comunidade de idosos com a qual cada um tem a sua casa, mas é uma comunidade que eles compartilham ali, tem tudo nessa comunidade, mas cada um dentro da sua casa, porque eles não querem perder a sua individualidade, tanto até que eles não querem invasão do seu próprio espaço, não querem retomar aquela realidade de perder a sua autonomia, porque a gente, muitas vezes, entende que envelhecimento é perca de autonomia.
claro que a gente vai enfrentar limitações que faz parte da vida, é um processo natural que a gente vai vivenciar. Mas muita gente não entende isso, né? Então, o que os idosos eles estão entendendo é que não queremos perder nossa autonomia, não queremos perder o nosso jeito de viver, mas também queremos viver em sociedade porque eles continuam sendo gente. Às vezes não são entendidos que os idosos são gente, eles são tratados com discriminação, o que é muito ruim, porque continuam sendo gente, né? Tanto crianças até os idosos, todos experimentam momentos de solidão. E muitas vezes todos nós experimentamos momentos de abandono. Então, o que a gente pode pensar é que não é porque é uma criança, não é porque é um idoso, que eles não vão deixar de sentir. Todos nós sentimos, cada um a seu modo, mas cada um a sua maneira, mas não existe esse ser humano que não sinta esse abandono. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente está falando sobre solidão, estou aqui com o Jefferson Oliveira, psicólogo, nos visitando hoje aqui. A gente vai para o intervalo rapidamente e volta já batendo mais papo com ele, falando mais sobre a solidão. Nós já estamos de volta, então, com o Mais Saúde, falando sobre solidão nesse bloco. Eu continuo conversando aqui com o psicólogo Jefferson Oliveira, que veio hoje aqui nos visitar. Ô Jefferson, essa questão de solidão, de estar só, a gente falava disso com relação ao idoso, com relação às outras fases da vida, mas a opção por viver sozinho, ela hoje passa por alguns critérios, né? Quando o paciente chega até você com essa afirmação, com essa afirmativa de dizer, não, eu prefiro viver sozinho, ter um relacionamento com alguém, mas não estar tão presente, tão junto na mesma casa, como é que lidar com isso? Como é que se trata isso? Né? E que conselhos se dá para alguém que quer estar dessa maneira, ou viver dessa maneira? Olha, se o outro está feliz com essa escolha, que problema que tem? Fazer o quê, né? A gente precisa pensar que talvez a gente entende uma forma bem padrão de lá de trás, de que toda relação ela precisa seguir aquele caminho de namorar, noivar, casar, morar junto, ter filhos. Os padrões não são mais esses, né? As formas de vivenciar os afetos não são mais essas. Não é uma relação mais heteronormativa, né? Os afetos eles estão acontecendo nas suas diversas formas e cada um vai vivenciar a sua escolha de estar com o outro, mas cada um na sua casa, no seu lar, e não tem problema nenhum em relação a isso. É claro que vai chegar um momento que eles podem repensar essa forma de relação? Podem, mas no momento presente, se não há incômodo para nenhum dos dois, eu penso que a gente pode entender como algo saudável, está fazendo bem para os dois, não está causando transtorno nenhum. O grande questionamento, acho que provoca em nós, né? O quanto isso nos incomoda. Tem uma música da Zélia Duncan que ela vai dizer que solidão quem pode evitar, né? Te encontra, enfim, meu coração. Então, assim, quando a gente experimenta a nossa solidão e entende que isso também tudo certo, mas que eu compartilho também com o outro, às vezes a gente levanta questionamentos demais, ou daí não dá conta das próprias respostas para isso. Né? E isso é gerador de sofrimento muitas vezes para a gente, do que para o outro. Aceitar uma situação, às vezes, sem questionar tanto, pode ser uma solução, às vezes, né? Às vezes a gente questiona demais, e a gente vivencia muito isso, né? Qualquer coisa, qualquer fala, ela é cortada, e a partir dessa fala cortada, ela é criada um grande conflito em cima disso, grandes questionamentos. E as coisas são, como se apresentam, e a gente esquece de entender as coisas simples, como elas realmente são. Se o outro quer estar só na casa dele, se o outro quer viver a vida sem nenhuma relação, se o outro quer viver uma relação, cada um dividindo a sua casa, qual o problema disso? Né? Tem casais, inclusive, que dizem que se dão melhor quando estão separados, né? A gente se dá bem quando se separa, né? Quando se separam. Então, assim, será que a gente não está cobrando demais também relações normativas? E quando a gente coloca essas normas de relação, será que a gente, ao invés de facilitar a relação, a gente não está complicando demais?
Cada um, Odair, tem um jeito de pensar, sentir e viver. A nossa mente ela é única, o nosso jeito de ser ele é único. E a gente quer colocar uma norma para todas as coisas. É claro que a gente precisa de normas, regras, limites. A gente estava até dizendo a questão do recurso do celular nas nossas relações sociais. É claro que a gente precisa disso. Só que entender também formas saudáveis de viver, cada um a seu modo de sentir e experimentar a vida. Que não tem problema nenhum. Cada um, as pessoas não são iguais, né? Então, Não somos. E o que é legal da vida é a e que diferença. bom que não somos, né, iguais. Ô Jefferson, a adolescência, a gente falando dessa questão da solidão e de questionamentos, a adolescência é o período em que mais a gente se questiona e que quer saber o sentido da vida e que inclusive, em muitos momentos, você fala que tem um vazio existencial em você e que eu me sinto só, eu tenho um monte de gente, mas meus amigos isso e aquilo todo. Essa solidão na adolescência, ela tem que ser tratada de que maneira? De que maneira a gente tem que observar o adolescente? Porque é um momento de descobrimento para ele também de muita coisa na vida, né? Eles acham, e na nossa época também, Sim. a gente achava que tinha certeza de tudo. É. Sim, mas não é. É um momento de extrema descoberta, uma criação de identidade. E a forma com a qual é vivenciada é para a gente, nós, como adultos e responsáveis, temos que olhar, ficarmos mais atentos e orientar, né? Entender também o universo do outro. Não é tentar colocar o meu universo no universo do adolescente. É entender a forma que esse adolescente está vivendo, a forma com a qual ele está experimentando a realidade dele, a partir do que ele sente, pensa e acredita, porque ele tem sua forma de pensar, mas direcionando para coisas mais saudáveis, para lugares mais saudáveis, enfim, jeito de ser mais saudável, mas entendendo também a realidade, né? Odair, a gente precisa, a nível psíquico, pensar que quando eu não tenho recurso psíquico, quando eu não dou conta sozinho, eu preciso buscar ajuda ajuda profissional. Claro. Porque vai chegar momentos que a gente não vai dar conta de responder sozinho. E não tem problema nenhum a gente pedir ajuda. A gente, às vezes, quer negar a nossa fragilidade e a gente é frágil. A gente quer enfrentar tudo sozinho para dizer que a gente dá conta, para dizer que, de alguma forma, a gente é forte. Mas a psicologia ela está aí para isso e não tem paradigma nenhum. A gente está ali enquanto profissional de saúde. Você não está dando conta de viver as suas relações, você não está dando conta de viver sozinho, mas também não está dando conta de viver, de sair dessa situação de estar sozinho, de como se introjetar no mundo, de como se inserir no mundo. E a gente vai estar ali para orientar, para escutar, ouvir aquele ser humano na sua forma singular de ser e para ele achar recursos dentro dele para ele responder, né? Porque senão as pessoas vão ficar sofrendo sozinhas e sofrimento gera mais sofrimento. E uma hora adoece, né? Isolamento social, ele gera depressão. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Inclusive, é um alerta de muitas campanhas, a questão da depressão em qualquer fase da vida. A solidão está muito ligada à questão da depressão, e aí, patologicamente falando, aí a gente vai lembrar aí dessa doença. Mas, necessariamente, a solidão, ela causa depressão, ou a depressão é que causa o isolamento? Solidão é a forma com a qual é experimentada, como eu disse anteriormente. Se você consegue estar na sua casa, assistir um filme, ler um bom livro, está tranquilo com isso, está tudo certo. Agora, se você está ali, não está legal com a situação que você está vivendo, isso sim pode ser gerador de sofrimento e isso virar depressão. Porque aí eu já experimento um movimento de que eu saio do momento de solidão, que é o solitude, né, que é o momento saudável, já experimento algo mais que nos gera adoecimento, que pode ser patológico, no caso a depressão. Né? Não podemos confundir solidão com isolamento. O isolamento, sim, nos provoca adoecimento. E isso, sim, pode ser gerador de sofrimento psíquico e gerar depressão. O tratamento da depressão, a gente tem uma... Porque o que se vê hoje, depois que se detecta o problema na situação do depressivo, muito se fala de que aí depende de um entrosamento social, que aí depende de um trabalho para que essa pessoa seja reinserida, mas vai muito além disso, né? Porque aí, como é que a gente encara um tratamento como esse? Você tem um indivíduo que
está recluso dentro da sua doença, dentro do seu problema, e o tratamento ele depende também da aceitação desse indivíduo. Quais são os caminhos? Porque a gente, por exemplo, imagino que seja um trabalho meio que de dia a dia buscar ali uma solução para esse indivíduo, né? O psicólogo, ele para tratar uma pessoa com problema de depressão, como é que é feito esse trabalho? De que maneira isso é abordado? Ou isso depende de indivíduo para indivíduo? Olha, a gente precisa entender o contexto. Escutar. Primeiro, é uma escuta empática diante da realidade. Compreender como é que chegou naquele adoecimento. Escutar as queixas iniciais. Né, escutar aquele momento que está doente ali falando. Né? É aquela situação doentia que está sendo vivenciada. E a partir do que o sujeito traz da realidade dele, a gente vai encontrando recursos para fazer um manejo. Ou daí, é sempre a partir daquilo que o outro nos traz. Às vezes a gente acha que o psicólogo ele vai dar receita de bolo, e não é. O nosso trabalho é de uma escuta profunda sobre a realidade daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, dentro da realidade dela, se posicionar de maneira saudável diante da vida e se relacionar com as pessoas. E consigo mesma, estar bem consigo mesma, indiferente se está num bar ou se está em casa sozinha. Né? Então, a mente, seja uma mente com depressão ou com qualquer outro transtorno, ela fica limitada. Então, muitas vezes vão precisar de psicofármacos para ajudar a questão de neurotransmissores, né? Então, assim, para interferir toda a forma química como o cérebro age. E também o tratamento psicológico, que é extremamente necessário para a gente poder repensar a nossa forma de ser, pensar em nossas crenças e comportamentos, né? Porque muitas vezes a gente entende que só o psicofármaco ele vai ser a solução. Não, não é. Ele vai ter uma resposta sim, mas o nosso jeito de ser, sentir, nossos comportamentos e crenças estão dentro da gente. E a gente precisa falar para um profissional, para esse profissional nos ajudar a descobrir a nossa estrada para viver melhor. Estudos mostram, inclusive, que essa reclusão nociva, essa reclusão patológica, ela é um dos principais fatores das mortes prematuras, né, Jefferson? Isso é algo muito sério que tem que ser tratado, né? Saúde mental é algo muito sério. E muitas vezes, Odair, a gente não leva a nossa saúde mental como deveria ser levada, tão a sério. A gente trata nossos afetos como algo secundário, a gente deixa para depois. Puta, terapia? Não tem necessidade disso não, eu vou ali, converso com um amigo e tudo certo. As coisas não funcionam assim. A gente precisa cuidar da gente. A gente é o único no mundo e a gente é tão importante, né? Você que está aí, você é tão importante que você precisa cuidar bem de você. Né? A primeira pessoa que precisa entender que você é importante é você mesma. Né? Indiferente de com quem você esteja ou se está com alguém ou não. Você é extremamente importante. Então, a gente precisa cuidar da gente. Isso é necessidade. Né? Olhar para a gente com mais carinho e amor. A gente precisa começar por aí. Né? E quando a gente escuta esses relatos de aumento de suicídio, Odair, a gente está dizendo de pessoas que perderam completamente o significado da vida e de si mesmo. Não olha para si com amor nem com compaixão, né? Com respeito. A pessoa perdeu todos os recursos psíquicos para dar conta da própria realidade. Né? E vive um momento extremamente solitário, que a sua dor não é ouvida. Depressão, às vezes a gente escuta que é frescura. Ansiedade, a gente escuta que é frescura. Que rezar, orar é uma coisa importante. Sim, a gente gosta de usar a fé no nosso consultório, porque a fé também é aquele suporte. Mas só ir rezar e ir para a igreja também não resolve. Né? Você precisa de recursos psíquicos para dar conta da realidade. Você precisa se redescobrir diante da vida. E isso é um trabalho. Né? Isso é um trabalho que às vezes leva anos, mais de um ano. Né? E nós estamos num momento social que tudo precisa ser rápido demais. A minha melhora ela precisa ser rápida, mas o meu adoecimento ele não foi. Ele é um adoecimento que ele começou devagarzinho e virou patológico. Então, assim, a gente quer respostas prontas demais para a vida, coisa que a gente não tem. E um tratamento psicológico, a gente vai ajudar o outro a descobrir sua própria resposta. Então, isso é um momento de descoberta. Por isso que são sessões de psicoterapia para o outro ir se entendendo e se descobrindo, para ajudar a ressignificar a própria vida.
Olha, o Jefferson Oliveira, sempre quando ele vem aqui, a gente quer alongar o papo, a gente quer continuar falando com ele, porque sempre traz dicas, sempre traz conteúdos bem bacana para a gente debater. Hoje a gente falou de solidão. Jefferson, obrigado por você ter vindo. A gente, de verdade, imensamente agradecido por você sempre vir e trazer essas contribuições que você traz aí para quem está nos assistindo, para quem tem uma dificuldade em lidar com a realidade que é tão pesada em muitos momentos da vida e que essa palavra, essa dica acaba colaborando. Muito obrigado. Eu agradeço o convite sempre. Adoro estar aqui, de verdade. Sinto um imenso carinho por vocês. E eu espero que realmente a gente entenda que psicologia é essa profissão que nos ajuda a nos conectar com a gente, com o outro e olhar para a vida, que apesar de tão pesada, encontrar leveza nela. Muito bem. Dicas importantes para você. Olha,